Bom, pessoal, retornando aqui então nas nossas aulas de corrosão, falei para vocês que a gente estudaria então os métodos de preparo, limpeza e preparo de superfície para receber um revestimento anticorrosivo. É muito importante, gente, que as superfícies estejam livres de impureza. Por quê? Porque senão, na hora de aplicar esse revestimento, pode ter uma falha de aderência e não cobrir toda a superfície que você está querendo proteger. E lembra, quando tem alguma falhinha na superfície, pode causar o fenômeno da corrosão localizada, que é a pior forma possível de corrosão, certo? E essas impurezas, gente, que elas existem, né? É isso que eu falei para vocês, ó. Elas não podem existir falha. Se existir algum tipo de falha na hora de revestir essa superfície, pode ter alguma parte que não seja protegida, certo? Essas impurezas, geralmente, elas podem ser classificadas dessas quatro formas: oleosa, semissólida, sólida e óxidos e produtos de corrosão. Vou dar alguns exemplos para vocês. Essas oleosas podem ser de óleos minerais, óleos graxos e outros, tá? Semissólida, graxa, cera. Sólida pode ser sais, massa de polimento, sulfatos, carbonatos, esses sais aí. Os óxidos e produtos da corrosão é a própria ferrugem. E aqui eu coloquei para vocês que geralmente está bem associada a esses métodos de preparo de superfície, é que o aço laminado, né, depois que ele passa por um tratamento térmico, ele forma uma película desses óxidos. Esses óxidos, que é a ferrugem, né, como se fosse a composição principal da ferrugem, eles constituem a carepa de laminação. Então, depois do tratamento térmico, forma essa camada, e essa camada tem que ser removida para receber um revestimento satisfatório, de forma satisfatória. Aqui eu coloquei as reações de formação da carepa de laminação, tá? O óxido de ferro produzido no primeiro momento, depois ele forma o óxido de ferro 3, certo? Aqui através de dois tipos de reação. Então essas aqui são a composição da carepa de laminação, que são óxidos de ferro hidratados, tá? Monohidratados. Se tiver mais moléculas de água hidratando esse óxido, aí sim você tem a constituição da ferrugem, mas nesse caso é uma carepa de laminação, como se fosse uma incrustação mesmo, incrustação desses óxidos que dão uma coloração mais acinzentada, um acinzentado mais escuro ali para a superfície que sofreu esse processo, tá? Que formou essa carepa de laminação. E o método de remoção, aí a gente vai ver que são vários os métodos que pode fazer a remoção e a limpeza dessas superfícies metálicas para receber uma pintura, receber um outro tipo de revestimento. E tem uma tabela, gente, com as normas que vão indicar qual tipo de limpeza, qual a forma, né? A forma de fazer essa limpeza. Por exemplo, se for fazer uma limpeza por solvente, vai usar ou a SP1 ou a norma N5 para fazer a limpeza de superfície metálica para atender esses graus de limpeza. Então são vários, né? Várias normas aqui. Beleza? ISO 8501. Eu acredito que isso aqui já foi atualizado, essa tabela já é bem antiga. Tirei do livro do Gentil, que é o exemplar que eu tenho, do ano de 2007. Gente, mas o processo de limpeza, então, ele segue esse fluxo aqui, ó. O fluxo é o seguinte. Primeira coisa, caracterizar que impureza é essa que você quer remover. O segundo é você estudar os meios de remoção. Quais que são os meios? Limpeza com solvente, limpeza por ação química ou limpeza por ação mecânica. São os três. E aí você vai escolher um. Você vai escolher um que tem uma relação de custo-benefício melhor. Custo-benefício que eu falo também é ligado ao benefício, principalmente ligado aos fins do material, para que ele vai ser utilizado, e os possíveis impactos ambientais. E se eu for utilizar uma limpeza com solvente, se for um solvente muito tóxico, tá? Por exemplo, um hexano, é interessante fazer a alteração, trabalhar com outra limpeza. Limpeza por ação química, você vai estar utilizando reagente químico, né? Que se não for utilizar de forma consciente, pode agravar isso. Limpeza por ação mecânica,
também a gente vai ver que pode causar alguns impactos ambientais, mas tem como a gente fazer minimizar esses impactos, ok? Então esse fluxo aqui é o fluxo do tratamento da limpeza dessas superfícies, certo? Limpeza com solvente, gente, é uma limpeza que não é tão efetiva, mas quando ela é associada com outros métodos, ela ganha destaque. Então, geralmente, ela é associada com outros métodos. Tem as impurezas aderidas na superfície, aplica o solvente, depois esse solvente vai ser removido, certo? Ou por ação de gravidade, ou por evaporação, certo? E aqui eu coloquei uns exemplos, né, que são aplicados para esse fim. São derivados orgânicos, né? Geralmente esses solventes eles vieram de hidrocarbonetos compostos por hidrocarbonetos alifatos que vieram da indústria petrolífera ou do carvão, os hidrocarbonetos aromáticos, certo? Então, alguns tipos de solventes utilizados aí para fazer a limpeza de superfícies metálicas. As características desses solventes igual eu falei para vocês, ele ganha destaque quando ele é associado a outro método de limpeza. Então, ele é utilizado aqui na pré-limpeza, ou então quando se deseja um tratamento rápido, porque você aplica o solvente e já faz a retirada dele. Custo e toxicidade geralmente elevado, certo? Alguns tipos aqui que eu trouxe para vocês são os emulsificáveis, que solubiliza a impureza e depois ele pode ser removido até com água, porque uma emulsão já é uma mistura ali de água e óleo, né, numa certa proporção aí para fazer essa emulsão e depois pode ser removida com água. Processo difásico. Duas camadas distintas não miscíveis e não emulsificáveis. Então aplica duas camadas distintas que não se misturam. Então usa aí um solvente polar e um solvente apolar para ele retirar ambos os tipos de impureza. E as emulsões, que eu falei aqui, que são aquelas do tipo água e óleo ou óleo e água, tá? Esses solventes emulsificáveis, então você consegue produzir a emulsão. Nesse aqui você já tem a emulsão pronta para ser aplicada para fazer essa limpeza. Geralmente, então, uma pré-limpeza é a aplicação por solvente. Uma outra forma de aplicar para fazer a limpeza são as soluções alcalinas. E aí as soluções alcalinas elas são divididas em alcalinos leves, médios e pesados. Os pesados, eles têm um alto e um elevado pH. É aplicado para quando o aço tiver uma sujeira em maior quantidade. Os alcalinos médios já é uma basicidade mais intermediária. E esse aqui já é um pH básico um pouco menor. De todo jeito são pHs bem alcalinos, né? Dos três tipos, mas cada um com o seu fim. Esse aqui aço com grande sujeira, esse aqui geralmente aço com sujidade de pouca monta ou de metais macios, são zinco, alumínio, latão, tá? E pH de 10,5 a 11,2, metais e ligas mais facilmente atacáveis, que aí você precisa avaliar uma solução mais branda para fazer essa limpeza, ok? O método aqui de decapagem ácida, eu acho que eu já até comentei esse método com vocês, que ele deve ser precedido de uma outra etapa de limpeza, por exemplo, com solvente, certo? Por quê? Porque senão você vai elevar muito o uso de ácido. Você vai trabalhar com quantidades cada vez maiores de ácido. Então, se você tem uma superfície metálica e tem uma grande quantidade de impureza, remove essa grande quantidade de impureza e depois faz a aplicação da decapagem ácida para tirar a impureza residual, certo? Então, ele coloca que o ácido reage com aquela carepa de laminação, os óxidos, e transforma em metal solúvel, em material solúvel. Então, tem até umas dicas na internet que você vê para remover ferrugem, né? Eles colocam lá de adicionar um refrigerante à base de coca, né? Porque geralmente esses refrigerantes eles são ricos em ácido fosfórico, tem um pH ácido, e esse pH ácido consegue remover aqueles óxidos ali da ferrugem, certo? É uma das formas, né, para fazer essa limpeza. E aqui eu coloquei os ácidos mais utilizados para fazer essa decapagem ácida. Então, decapagem ácida é fazer o quê? É projetar uma solução ácida sobre a superfície do metal de forma a limpar essa superfície, deixando esses óxidos solúveis. Os ácidos utilizados são esses dois,
o ácido sulfúrico comercial e o ácido clorídrico. O sulfúrico comercial, gente, ele tem vantagem e desvantagem, tá? A vantagem é que ele tem um baixo custo, é um reagente químico aí produzido em maior quantidade, né, em vias industriais, baixo consumo, ausência de vapores. Então, essa questão, né? As desvantagens é porque ele precisa ser operado a quente, certo? E manipular um ácido concentrado não é tão simples. E ele tem baixa eficiência na remoção de carepas de laminação novas. Então, a carepa que acabou de ser formada, ele tem dificuldade nessa remoção. O ácido clorídrico, pelo contrário, ele tem uma ação mais rápida do que a do ácido sulfúrico, que possui ação a temperatura ambiente. Opa, então já não precisa trabalhar com aquecimento. Só que a desvantagem é que ele desprende vapores corrosivos. Então, se tiver um controle bom desses vapores, talvez seja melhor utilizar o ácido clorídrico. Ou não. Se tiver uma maior disponibilidade de ácido sulfúrico, tomar cuidado com as desvantagens dele, certo? São os dois ácidos mais empregados para fazer a decapagem ácida. A decapagem alcalina funciona da mesma forma. Vai ter essa aplicação de uma solução básica, geralmente hidróxido de potássio ou de sódio, sobre alguns metais, principalmente metais leves, que são os alumínios, o zinco, que seriam corroídos aí de forma mais intensa por outros tipos de materiais. Então, essa decapagem ácida, ela também consegue fazer um fosqueamento do alumínio após a limpeza, porque ela reage com o alumínio de forma já bastante conhecida. E aí, gente, o que eu queria chamar a atenção aqui dessa decapagem alcalina é que ela é bastante usada em metais leves e macios. Porém, ela também é capaz de remover aquela carepa lá do aço, lá do ferro, tá? E como são utilizados, o aço e o ferro é um metal mais utilizado em nível industrial, não tem o porquê se restringir a decapagem ácida, né? Se a decapagem alcalina pode ser utilizada, certo? Porque após utilizar a decapagem ácida, a gente tem que levar em consideração que o meio ácido, se você não tiver um controle bom da decapagem, inclusive se não aplicar um inibidor de corrosão junto ali na decapagem, pode ocorrer de após você remover essa película de impurezas, o ácido atacar o metal. E isso é o que a gente está querendo retirar, né? O ataque sobre o metal. Então, a decapagem alcalina ela tem essa vantagem. Se remover essa película, o meio básico não atinge o ferro ou o aço, ok? E aí eu coloquei aqui quais que são os utilizados aqui em decapagem alcalínica que pode ser utilizado como aditivos para essa decapagem. Ácido fraco, um ácido cítrico, glucônico, EDTA, certo? Eles também conseguem solubilizar aquela carepa e melhorar então essa decapagem alcalina. A desvantagem fica por conta de ser uma ação mais lenta. É lógico, um ácido vai remover os óxidos metálicos de forma mais rápida, né? E a vantagem fica pelo emprego seletivo. Ele não continua a corrosão, certo? E você consegue aplicar, então, já que ele não continua a corrosão, em peças frágeis e de grande precisão. Não há desgaste do metal. Lá na decapagem ácida, a gente viu que pode ocorrer o desgaste do material, certo? E pode tirar algumas propriedades de usinagem. Aqui não, aqui ele consegue manter ela. A precisão de usinagem são mantidas, certo? Então é um processo mais fino de limpeza. Pode ser que seja mais caro, porque vai ser um processo mais lento, mais difícil de remover, mas é um processo mais seguro, certo? Levando em consideração a corrosão. O terceiro tipo de limpeza que a gente vai ver, então a limpeza por ação química, por reação química, é a decapagem ácida e a decapagem alcalina. A limpeza por ação mecânica vai ser algum esforço mecânico que é feito sobre essa superfície que consegue remover essas impurezas. Que tipo de ferramenta pode ser utilizada? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Pistola de agulha, escova de aço, lixadeira, limas, lixas, escova de aço, e por aí vai, né? São vários. E aqui eu coloquei um exemplo. O que deve se levar em consideração é que as ferramentas, por exemplo, uma escova, alguma
alguma lima, você consegue tirar o material superficial. Aquele que está dentro dos grânulos dos metais, ele fica como residual, certo? Pode ser que isso aqui seja ruim para receber uma tinta, receber um prime, né? Então tem que tomar certo cuidado para retirar toda a impureza da superfície. E pode ser também que essa impureza seja corrosiva, né? Então, você deixando aqui, você está gastando um esforço para fazer a limpeza à toa, se isso aqui vai continuar corroendo o metal, ok? Para melhorar e não usar essas ferramentas mais grosseiras, o método aqui bastante utilizado é o jateamento abrasivo. Coloca pequenas partículas abrasivas, aí por compressão, essa compressão consegue retirar mais profundamente o metal, certo? O metal não, desculpa, gente, a impureza do metal, tá? E eu coloquei aqui, basicamente consiste em fazer colidir com a superfície partículas de abrasivo a alta velocidade. Se eu não me engano, no próximo slide eu trouxe alguns aqui que podem ser utilizados, tá? Esses abrasivos que vão ser utilizados nessa forma de limpeza mecânica é através de aplicação de ar comprimido, é a mais utilizada. O ar, lógico, tem que estar seco, né? Se tiver umidade nele, não faz sentido. E os fatores que vão ser monitorados é o quê? A granulometria desses grânulos que são utilizados para fazer essa limpeza, esse jateamento abrasivo. Pode ser resíduo de escória, pode ser sílica, certo? E por aí vai. São os tipos de grânulos aí para fazer essa abrasão, essas partículas abrasivas. Aí eu coloquei, esse slide que eu queria ter colocado anteriormente para falar quais que são os abrasivos mais utilizados. A escória de fundição de cobre, granalha de aço, bauxita sintetizada e sílica. A sílica é muito utilizada. Depois eu vou mostrar isso daí para vocês. E é lógico que vai ter que avaliar essa pureza desses abrasivos, né? Não pode sair usando aí qualquer coisa. Se ele tiver algum sal impregnado, pode provocar corrosão. Então, o interessante é usar o abrasivo próprio para isso, próprio para limpeza. Aqui eu coloquei o exemplo, ó, aplicação de poeira de sílica, de abrasão por sílica. Aí vocês veem o material particulado, isso aqui é nocivo à saúde e ao meio ambiente. Olha só as nuvens de fumaça. Essas fotos também essas imagens são retiradas do livro do Gentil, que eu falei que é a base das nossas aulas, né? Os abrasivos úmidos melhoram, né? Por quê? Porque tem a condição de usar sílica, ou seja, areia, e colocar água no bico desse ar comprimido, desse jateador, né? E essa umidade reduz a emissão de poeira. Então, é uma estratégia interessante de estar sendo utilizado. Então, aqui ele consegue fazer o jateamento numa certa área para fazer a limpeza, certo? Sem a emissão de material particulado, sem emissão de poeira. E aqui o nosso outro método de fazer essa limpeza é sem a partícula abrasiva, só apenas com a água a alta pressão. Então, se você conseguir jatear a água a alta pressão, ela consegue também remover essa carepa, remover essas impurezas sobre a superfície metálica. E ele é muito utilizado, então, para receber o prime, a pintura anticorrosiva, as camadas da pintura anticorrosiva, certo? Sobre a estrutura. E aqui as características do hidrojateamento, olha só, ele é eficiente na remoção de contaminantes da superfície, em especiais os sais solúveis. Então, se tiver um contaminante que tiver composto solúvel, vai ser de fácil remoção. Não gera pó durante a operação de limpeza, nem produz faíscas. Se produzisse faísca, teria que tomar cuidado, igual quando aplica a sílica ou granalha de aço, pode ser emitir pequenas faíscas, e dependendo de onde estiver fazendo isso, tem que tomar muito cuidado, né? Se tiver gases combustíveis, gases inflamáveis, né? Tomar muito cuidado com isso. Não é nocivo ao meio ambiente, nem prejudicial à saúde, desde que no processo existe um sistema para coleta e tratamento dos resíduos retirados da superfície, né? Porque aquele resíduo vai estar rico nessas impurezas que antes estavam grudadas na superfície. Então, tratando ela, é um método um método pouco nocivo
ao meio ambiente e à saúde também, né? Certo, gente? Então, aqui eu acho que então são essas 3 considerações sobre o hidrojeteamento. Então a gente encerra o estudo dessa parte de limpeza, preparo de superfície. Lembrando então que a gente tem os 3 tipos de limpeza, né? Por solvente, por ação química e por ação mecânica. Por ação mecânica, vamos lembrar aí de utilizar as partículas abrasivas ou hidrojeteamento, certo? Para tirar de forma mais profunda essas impurezas na superfície do metal. Gente, próximas aulas, depois do nosso recesso, depois das nossas férias, né? E a gente vai continuar então. Agora que a gente já sabe preparar uma superfície, a gente continua os estudos dos métodos de proteção à corrosão. Obrigado a vocês pela atenção e até a próxima aula.